Querido irmão, querida irmã, bom dia para você que está nos acompanhando, que já é ouvinte. Que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas. Seja muito bem-vindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. Agradeço a sua companhia e chego até você para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Hoje, 26 de junho de 2022, nós estamos celebrando o 13º Domingo do Tempo Comum. Escutemos o Evangelho. Hoje temos Lucas, capítulo 9, versículos do 51 ao 62. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Os samaritanos não receberam, pois Jesus dava a impressão de ir para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e os repreendeu. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Ouvinte, posso tecer, então, alguns comentários. Jesus indicou aos discípulos com toda clareza qual é a meta da sua viagem. Ele vai a Jerusalém para ali doar a sua vida pela humanidade. O trecho de hoje apresenta, em primeiro lugar, essa partida de Jesus no versículo 51. Depois, a rejeição dos samaritanos, versículos do 52 a 56. E, enfim, 3 episódios de vocação do 57 ao 62. Lucas organiza assim para poder introduzir a segunda parte de seu evangelho, que é a viagem de Jesus para Jerusalém. O texto começa dizendo assim: Estava chegando o tempo de Jesus ser levado ao céu. Para ser levado ao céu, Jesus sabe que precisa ir para Jerusalém, iniciando assim essa viagem. Na vida de Jesus, no terceiro evangelho, Jerusalém é muito importante. As primeiras cenas do evangelho já apresentam Zacarias no templo de Jerusalém e no final os discípulos retornam para Jerusalém e permanecem continuamente no templo. Nos Atos dos Apóstolos, que também é da autoria de Lucas, a missão parte de Jerusalém. Os discípulos são então investidos do Espírito Santo em Jerusalém. Então, diz o Evangelho, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Nós poderíamos traduzir assim: Jesus cerrou os dentes, isto é,
Assumiu um rosto severo e determinado, sabendo que deveria enfrentar a tragédia da cruz e deveria vencer o medo que o ameaça. Seria algo assim. Jesus reuniu todas as suas forças, tomou coragem do profundo do seu coração, como o profeta Isaías. Tornei meu rosto como pedra. Isaías, capítulo 50, versículo 7. Deus torna o rosto do profeta mais duro do que a pedra, para que ele possa vencer os inimigos, enfrentar as diversas perseguições. Prefigura-se para Jesus os seguintes gestos: rejeição, condenação religiosa e política, morte violenta. Significa que ele está disposto a morrer e assim manifestar o verdadeiro rosto de Deus. O caminho para Jerusalém, então, começa com uma grande rejeição. Jesus envia emissários que entram na cidade dos samaritanos, mas não são acolhidos. Assim, experimenta um ato de rejeição. Mesmo que Jesus manifeste uma abertura para os samaritanos, estes não confiam num galileu que está indo para Jerusalém. É conhecido nos evangelhos que os samaritanos não se dão com os judeus. Mas esse tema não deve ser lido do ponto de vista étnico. Jesus não foi recebido em sua cidade e também não será recebido em Jerusalém. A cidade dos samaritanos, nesse sentido, está em linha com todas as cidades que não receberam o anúncio do Evangelho e rejeitaram a Jesus de Nazaré. Dois discípulos, sentindo-se ofendidos, se dirigem a Jesus pedindo de contrastar a rejeição. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Tiago e João, os filhos do trovão, querem um Deus triunfante e castigador que venha do céu com poder e destrua os que se opõem a ele, assim como tinha feito no Antigo Testamento Elias, que fez chover do céu fogo sobre os ímpios. A oposição dos samaritanos representa a hostilidade que as comunidades cristãs devem enfrentar em todos os momentos do percurso. São muitos os que preferem princípios diferentes daqueles do Evangelho. Qual comportamento assumir diante desses casos? A reação dos filhos de Zebedeu é aquela que não se deve assumir. Jesus se volta e os reprova, no sentido de que avançaram uma proposta fora de propósito, uma proposta louca. Não compreendem que o caminho de Jesus não é a condenação, mas a misericórdia. Os discípulos não são chamados a lutar contra ninguém. Não receberam a incumbência de fazer uma guerra santa, de empreender cruzadas contra os infiéis ou acender uma fogueira para queimar, então, os que não concordam com a sua versão das coisas. Os discípulos devem seguir o Mestre. O tempo de fanatismo já passou. O único fogo que desce do céu é aquele do Espírito Santo que transforma o coração dos homens e mulheres deste mundo. Este é o fogo que Jesus veio trazer sobre essa terra. Os cristãos não podem reagir com agressividade, mas com amor. Mesmo para quem os ataca, devem os cristãos invocar a bênção de Deus. Por causa dessa atitude belicosa dos filhos de Zebedeu, eles foram chamados, então, de filhos do trovão. Mas, ouvinte, se existem os que recusam, existem também os que se disponibilizam ao seguimento. O Evangelho, depois desse episódio de rejeição dos samaritanos,
o Evangelho narra 3 encontros com pessoas cujos nomes não conhecemos. Significa que pode ser qualquer pessoa. E partiram para outro povoado. Alguém na estrada disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A resposta de Jesus parece destinada a desencorajar o aspirante a discípulo. Quem quer andar com Jesus não deve sonhar com uma vida cômoda. Será um peregrino que não tem uma morada fixa. Deverá estar disposto a passar a noite sob as estrelas ou se satisfazer com uma hospedagem que lhe será oferecida, constituindo uma morada pobre e provisória. Nenhuma casa, nenhum lugar de repouso, nenhuma segurança humana, nenhum ponto de referência a não ser a vontade do Pai, ou seja, a própria pessoa de Jesus. Os animais selvagens são mais protegidos do que os seguidores de Jesus. Jesus, então, disse a outro: segue-me. Este respondeu: deixa-me primeiro enterrar meu pai. Jesus prosseguiu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Ouvinte, para um judeu, esta é a resposta mais escandalosa, mais provocatória, mais ímpia que se possa dar. Em Israel, o dever mais sagrado para um filho era aquele de sepultar os seus genitores. E para cumprir esse preceito, os rabinos dispensavam de qualquer outro preceito da lei, até mesmo do mandamento do sábado. O sumo sacerdote, a quem era proibido entrar num cemitério ou se aproximar de um cadáver, a ele era permitido acompanhar ao sepulcro os próprios pais. Seria insensato tomar ao pé da letra essas palavras de Jesus, mas não podemos diminuir o seu significado. O que ele quer dizer é que nada, nem mesmo os sentimentos mais santos, como aqueles dos filhos pelos pais, pode se interpor à decisão do seguimento. O Espírito exige uma disponibilidade imediata para renunciar ao velho e se converter ao novo. Não deve também estar vinculado às pessoas mais caras. A única coisa é a missão. Certas relações são aparentemente esplêndidas, mas escondem escravidões e ambiguidades. Outras pessoas poderão fazer, às vezes, do filho no sepultamento. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Mortos são aqueles que ainda não entram espiritualmente no reino de Deus. Por isso, a vida está ainda muito ligada ao velho mundo e não participa da novidade da ressurreição. Mas tu vais anunciar o Evangelho. Jesus diz que não devemos perder tempo com o que passou. Devemos olhar para frente, tendo descoberto a vida nova, não olhar senão para adiante. Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Esse homem é disposto a seguir Jesus, mas quer ir primeiro se despedir de seus familiares, como fez Eliseu. No entanto, Jesus não permite. Jesus não admite incertezas, não admite se e mas. Nada pode justificar o retardamento. Jesus não se aborrece com quem não aceita a sua proposta, mas
não admite ser colocado em segundo plano por quem decide de segui-lo. Naturalmente, essas palavras não devem ser lidas ao pé da letra. Diferentemente, seria uma contradição com o que Jesus ensinou em outras oportunidades. Jesus recomenda amar e ajudar aos pais e participou da grande festa de despedida à casa de Mateus. Mas existem prioridades. Todos os afetos são secundários diante da vontade do Pai, e ele mesmo deu exemplo quando era adolescente, dizendo: não sabias que deverei ocupar-me das coisas de meu Pai? Jesus respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. A evangelização, ouvinte, exige constância, sem arrependimento ou saudade do que fica para trás. A imagem que Jesus usa é retomada do mundo agrícola da Palestina, com as terras duras, exigindo uma grande aplicação e atenção. Ai de quem arar a terra e depois não prossegue. O risco é de parar e de perder tudo o que conseguiu já com tanto trabalho. Nenhum dos três constitui o ideal perfeito do discípulo, porque cada um impôs a Jesus determinada condição, apresentou alguma reserva. O velho mundo que o discípulo traz no coração, impedindo-o de olhar para frente, é sempre um desafio. Jesus não pede de renunciar aos afetos, mas nos pede de sermos livres também dos afetos. Porque somente verdadeiramente livres nós podemos ser úteis ao Evangelho. Nós podemos nos tornar reféns de nós mesmos. Num jogo de dependências, não seremos felizes nunca. E contaminaremos de infidelidade também as outras pessoas, sobretudo as que estão próximas de nós. Não olhar ao que nos vai faltar, mas ao que nos será dado. Não à nostalgia, mas ao futuro, ao campo aberto, ao desejo de seguir Jesus e trabalhar pelo reino. Antepomos seguranças materiais, afetivas e pessoais. A missão, ouvinte, é tão importante que nós não podemos perder tempo com discussões inúteis, coisas banais e fofocas. Os santos que celebramos esse mês de junho, eles deram um testemunho de disponibilidade enorme para a missão. Cito somente São Pedro e São Paulo, que foram, nesse aspecto, exemplares. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, bom domingo, boas festas juninas, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.